Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre gnose. O estado de gnose, né? Gnose vem do grego gnosis, que significa conhecimento. É muito parecido com a palavra Kabbalah, né? Em relação ao sentido, porque a Kabbalah também, Kabbalah significa receber, né? O recebimento. Mas é conhecimento também, então você recebe conhecimento na Kabbalah. O estado de gnose, que é muito praticado pela turma do rito da Goécia, né, e também da magia do caos, magia caótica, também é praticado na maçonaria, praticado em várias escolas orientais. A gnose, ela é um estado alterado de consciência que atingimos para um determinado objetivo. Esse objetivo, ele é nada mais nada menos do que a afinação dos corpos que nos compõem. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a divisão, né, que no rito Lira temos dos corpos, porque eu acho que cada um, né, cada pessoa que frequenta aqui o canal, cada pessoa que decide ouvir, né, essas informações que estamos passando, elas têm o direito de permanecer com a crença delas, de permanecer com a compreensão delas sobre os corpos, né, sobre elas mesmas. Então, esse tipo de aprofundamento dos corpos eu passo geralmente para iniciados, né, que no rito Lira se aventuram para os estudos. Porque isso aí é apenas uma questão de códigos, né? Então a gente trabalha com alfabeto, a gente monta um fundamento e esse fundamento acaba nos orientando. Não é um dogma, não é regra, mas é uma orientação, porque devemos todos ter uma língua em comum, né? É por isso que no luciferianismo a gente não inventa. A gente poderia inventar um nome para Lúcifer, por exemplo, dizer um outro nome, chamar o Lúcifer de fogo, por exemplo, que é a representação que eu costumo usar aqui dele. Mas se eu falar fogo, as pessoas vão ver, tá, fogo. Não tem a profundidade nisso, à primeira vista. Então, já que nós falamos com o público judaico-cristão, que teve a sua maioria judaico-cristão, é normal, né, as escolas da linha da esquerda aqui no Ocidente usarem a biblioteca alegórica dos povos ocidentais para que haja uma cultura, um cultivo, né? Do contrário, não existiria, né? Por isso que os romanos fizeram assimilações dos deuses, por isso que a Umbanda, né, assimilou, fez um sincretismo com os santos, porque senão as pessoas não entendem, né? As pessoas, se você chega no americano e começa a trocar, né, fala inglês com ele, você começa a trocar algumas palavras em inglês por algumas palavras em português. Ele vai entender a frase, mas essas palavras ele não vai entender. Ele vai demorar muito tempo para entender que aquela palavra ela significa determinada coisa. O mesmo acontece no Brasil, por exemplo. No Brasil nós temos muitas línguas, muitas inserções de palavras em inglês. E a gente passou a entendê-las, a decodificá-las. Mas isso levou um tempo
tem palavras que ainda estão sendo inseridas na língua portuguesa e necessitam de um tempo para serem assimiladas culturalmente pelo povo. Mas, da mesma forma, a totalidade do povo não entende. Né? Pega os mais antigos, eles não vão entender tais palavras, a não ser que falem inglês. Pois bem, a gnose, ela é um estado alterado de consciência que serve para afinarmos os nossos corpos. Vamos chamar esses corpos de, ou melhor, inteligência do corpo físico e inteligência do corpo espiritual. Tá bom? Vamos dividir em duas partes. Existem muitos mais corpos, mais divisões, segundo as escolas iniciáticas, mas aqui vamos botar só 2. Pois bem, quando a gente entra em aquietamento, a gente começa o processo de gnose. Esse processo de aquietamento é aquilo que chamamos no budismo de shamatha. Então a gente pratica o shamatha, que é a consciência repousando. A consciência ela começa a repousar. Os pensamentos continuam, mas a consciência ela não se apega a nenhum pensamento que cruza. Posteriormente nós entraríamos na meditação budista no Vipassana. No Vipassana é como se nós passamos já pelo processo de shamatha e nós pegássemos uma pequena partícula da mente, como se fosse uma partícula espiã, e ela fosse observar a própria mente. Então a gente duplica a mente. No estado de gnose, a gente pode fazer isso também, mas chega um momento em que a gente não separa uma parte da mente para vasculhar a própria mente, mas sim a gente separa uma parte da mente para trabalhar para a mente. Então no processo de gnose a gente é muito mais ativo. No Vipassana a gente é mais compassivo, né? A gente observa a própria mente. A gente não direciona os pensamentos. Já na gnose, no processo de gnose, nós buscamos direcionar o pensamento. Mas para direcionar esse pensamento, nós temos que entrar num estado no qual a mente ela não vai se perder nos pensamentos, mas sim ela vai possibilitar o acesso da própria mente dentro dela mesma. Então, a passividade ativa. Quando nós realizamos esse processo de gnose, nós afinamos da mesma forma como afinamos uma lira, afinamos uma guitarra, um violão. Então afinamos essas duas inteligências, a inteligência do corpo físico e a inteligência do corpo espiritual. Essa afinação ela vai colocar essas duas vibrações num estado harmonioso. Quando saímos desse estado de gnose, nós tendemos a sentir repercussões, né, nos nossos corpos. Então, quando nós realizamos um processo magístico e passando assim pelo estado de gnose, posteriormente nós vibramos de uma maneira diferente ao término do processo. Por isso que quando eu vou realizar algum trabalho para algum cliente, eu geralmente peço para não praticar sexo, não comer carne vermelha e não beber. Por quê? A carne e o sexo fazem com que a inteligência do corpo físico fique mais presente, fique mais pulsante, puxando a inteligência do espiritual, do corpo espiritual para a terra. Então você fica mais aterrado, né? Você fica mais telúrico. E quando a gente vai realizar algum processo magístico, geralmente a gente trabalha muito mais a partir da inteligência espiritual da pessoa. É onde as entidades também vão trabalhar.
Outras vezes também vão trabalhar na inteligência do corpo físico, mas é muito mais a inteligência do corpo astral, porque elas estão no astral, essas entidades, ou seja, no plano espiritual. Então, passado o trabalho, passado o resguardo e o trabalho magístico, a pessoa volta a comer. Quando ela volta a comer carne, a praticar, a beber, ela puxa do espiritual novas informações que chegaram a ela, que foram introduzidas no momento em que a pessoa fez o resguardo e no momento que as entidades trabalharam. Então ela puxa aquilo, ela materializa aquilo. Então a gente sempre trabalha no processo de materialização do espiritual e espiritualização do material. A inteligência física, ela sempre vai buscar a terra, a energia telúrica. Já a inteligência espiritual sempre vai buscar o alto, né? Então, é necessário sempre quando vamos realizar trabalhos do dia a dia, termos um momento de aquietamento, ter um momento de gnose. É um momento no qual nós vamos nos aterrar e mediar, né, esses dois corpos. Então, basicamente, é como se a nossa consciência ela visse a inteligência do corpo físico e ela visse a inteligência do corpo espiritual. Então é muito importante identificar essas consciências. Mesmo que existam outras divisões, ramificações dos corpos sutis, é importante termos a consciência que existem essas duas partes que se ramificam em outras, mas essas duas partes que fazem parte de uma só, de uma coisa só. Da mesma forma que nós podemos dizer que um carro é um carro, mas a gente pode dividir esse carro em várias partes. Um corpo é um corpo, mas ele tem vários membros. Mas o corpo ele continua sendo um, né? E a gnose é extremamente importante para processos magísticos, para alquimia interna, para transformação da vida material, para transformação da vida espiritual. E ela é extremamente importante para todo magista e para todo iniciado em si, né? É um processo que necessita de um acompanhamento, né? Pelo menos assim considero. E é um processo que pode te levar a conhecer, né, a ti mesmo, né? Por isso gnose, conhecimento. Então é isso. Muito obrigado e até mais.